Olá, estudante! Sou o professor William Jones e no vídeo de hoje vamos trabalhar as resoluções do tema Interdependência em funções. Das questões que ficaram para casa, temos o tópico Pratique em diversos contextos. Essa primeira questão, ela traz as informações de planos, plano A, plano B, plano C, plano D, de uma telefonia móvel. Ele falou o seguinte: sabendo que o plano da operadora cobra 19 centavos por minuto ascendente da franquia, independente do plano escolhido, o gráfico que melhor representa o valor a ser pago pelos clientes que optarem pelo plano A em função dos minutos utilizados é. Então, nessa questão, a gente pode resolver apenas de forma analítica. Como seria isso? Ele pediu para a gente analisar o plano A. No plano A, a gente tem que 50 minutos da franquia, ele vai pagar R$ 39. Então, independente se é 1 minuto, 2, até 50 minutos, ele vai pagar o mesmo valor. Com isso, a gente tem a ideia de que vai ser, no gráfico, uma informação constante. Se é constante, o gráfico A, que é apenas uma reta, já não vai ser uma verdade. Nem o B. Não, o B talvez poderia ser. Vamos então anular o D e o E. Já nas opções que ficaram para a gente tem a B e a C. Na B ele vai ser um valor constante. Até aqui, ok. Só que, quando excede o tempo do plano, ele vai pagando cada vez mais 19 centavos. Com isso, a gente tem a ideia o quê? Que esses 19 centavos que vão ser acrescidos vão ser a ideia de um gráfico como uma reta crescente, que vai passando o tempo, vai sendo acumulado. Ou seja, a letra B já também não pode ser, porque aqui só tem uma parte constante do gráfico. Então, a alternativa adequada é a letra C. Por quê? De 0 a 50 minutos, ele vai pagar um valor constante e em seguida vai ser um valor crescente, que vai ser uma reta. Para o gráfico 2. Esse questão 2, ela traz a mesma ideia analítica. Ela nos traz as informações de um brinquedo, que aqui tem duas paredes, e ele pediu para a gente poder fazer o gráfico da análise da distância do ponto P, que é esse ponto que eu acabei de circular, até a parede 1. No gráfico da parede 1, se a gente for pensar, no ponto inicial ele vai ter uma distância x. Conforme o brinquedo vai girando no sentido anti-horário, que foi indicado para a gente, a distância vai aumentar, 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 vai chegar no ápice e ela vai começar o quê? Reduzir, 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 até partir novamente para o ponto de partida, que é a menor distância que existe. Nessa lógica, vamos analisar o gráfico A. No gráfico A, de fato, existe uma distância para o brinquedo e ela está sendo aumentada. Mas qual é a questão que faz com que essa questão seja errada? Na definição de funções, para cada valor correspondente ao eixo x, que nesse caso é o t minúsculo, temos que ter apenas um único valor correspondente ao eixo y, que nesse caso é o d maiúsculo. Se você observar em qualquer ponto aqui, vamos pegar esse exemplo, ele vai ter um ponto correspondente ao y e outro ponto também logo acima, então já não vai ser essa questão. Na letra B a mesma ideia e na letra E também. Agora vamos analisar a letra C e letra D. O que vai definir qual é a resposta certa? Se a gente for observar no gráfico inicial, no desenho inicial na verdade, ele vai ter uma distância mínima inicialmente. Se você observar no ponto C e no ponto D, na alternativa, a distância mínima do C está aqui abaixo e ela nos informa o seguinte: a distância vai aumentando, aumentando, chega no ápice, ela volta novamente na mesma linha do ponto inicial, da distância mínima. Já na letra D, se a gente for observar a distância mínima, que é dada por essa parte mais abaixo da segunda e da terceira parte do gráfico, o ponto inicial está lá acima, ou seja, essa questão ela não indica para a gente a distância mínima inicial. Então, a letra adequada é a letra C. Agora vamos à número 3. Ela nos informa o seguinte: em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando o veículo está atrás de outro, passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. Então, a gente pode observar aqui no gráfico, todos saem do ponto 00, tempo e distância. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante a competição. Qual foi o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? O veículo que chega em último lugar é o veículo que que precisa de mais tempo para terminar a corrida, ou seja, a linha que indica isso é a linha desse daqui, que ele é aqui. Que ela tá, ó, é o último a chegar, é o que gastou mais tempo na corrida. Consequentemente, a gente pode analisar o quê? Como a gente descobre o número de ultrapassagens?
as vezes que ele passou na frente de alguma linha desse gráfico. Do início até aqui, o que aconteceu aqui nesse primeiro ponto de intersecção? Ele sofreu uma ultrapassagem, porque a gente pode observar que tinha uma linha abaixo e ela passou por cima dele. Já nesse outro ponto de intersecção, ele também, aconteceu outra ultrapassagem, ele sofreu outra ultrapassagem, ó. A linha vem e passa por cima dele. Ou seja, quantas ultrapassagens ele fez no período? Nenhuma. Então, a alternativa correta é a letra A. Na número 4, ela nos traz algumas informações. Qual é essa informação? Uma máquina em uma operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com a expressão V é igual a T ao quadrado menos 4. T maiúsculo, no caso. Após a máquina funcionar durante um intervalo de 10 horas, seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Como é que a gente pode analisar quando a velocidade se anula? O gráfico ele indica que V é a velocidade. Para a velocidade se anular, então ela tem que ser zero. Então a equação que vai representar essa situação é 0 é igual a t ao quadrado menos 4. Como é que a gente pode analisar quais são os valores que fazem com que essa velocidade se anula? A gente tem que resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente pode analisar o seguinte: existem várias formas de resolvê-las. Uma possível é o quê? É isolar o t. T ao quadrado é igual a 4. T é igual a raiz de 4. T é igual a mais ou menos 2. Porque se eu vou tirar a raiz em ambos os lados, os resultados possíveis para T vão ser mais 2 e menos 2. Outra forma de analisar isso é o quê? É lembrar dos produtos notáveis. T ao quadrado menos 4, a gente pode lembrar que é a diferença de dois quadrados, ou seja, podemos reescrever como T mais 2 vezes T menos 2. Pronto. A gente então tem que o resultado possível T mais 2 é igual a 0 e T menos 2 é igual a 0. Consequentemente, T é igual a mais ou menos 2, que dá na mesma da primeira resolução. Ou seja, quais são os pontos em que essa velocidade se anula? Quando T vale 2 e T vale menos 2. Voltando agora aqui para o gráfico, vamos analisar. Quando a temperatura é 2, ó, a gente tem um ponto. Quando a temperatura é menos 2, a gente tem outro ponto. Menos 2 temos outro ponto, menos 2 temos outro ponto e 2 temos outro ponto. Então, em quantos instantes, quantas vezes, que é o que ele nos pediu, a velocidade do pistão se anulou? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Na questão 5, a gente tem que fazer mais uma vez o quê? A análise da situação. Ele fala que tem 6 cômodos a casa, e aí conforme ele foi andando pelos cômodos, ele foi somando a voltagem gasta e foi colocando no gráfico. O tempo é indicado aqui e a energia é indicada aqui. Para nós, o mais importante é o quê? Vamos analisar então o que ele pede para a gente aqui. A sequência de deslocamento pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então a gente vai ter que analisar o consumo de energia, ou seja, nesses pontos daqui do plano cartesiano, os pares ordenados, a gente vai analisar o segundo, que é o valor de y, que representa a energia, e de acordo com a correspondência, a gente vai escolher o valor de x para ir nas alternativas corretas. Analisando aqui as alternativas, a gente tem certeza que o A é todo um 1, então ele começou na sala. Em seguida, e no segundo ponto, de 20 aumenta para 35. Então, quanto que aumentou? 15. Nas alternativas aqui, no gráfico que a gente tem das informações dos cômodos, qual é o que poderia ser somado com 15? A suíte, ou seja, ele passa de 1 para 4. Então, a gente pode circular o 4 e sabe que essas podem ser as alternativas corretas. Então, a gente anula a alternativa B e anula a alternativa D. Qual é a sequência? De 35 ele passa para 40, ou seja, aumentou 5. Se ele estava aqui no ponto 4, o único que vai somar com 5 vai ser o banheiro, ou seja, 5, 5. Já anulamos a alternativa E. Em seguida, ele vai para o 4, nos dois, para o 1, para o 6, para o 1 novamente. Então, como é que vai ser decisivo para a gente escolher qual é a última alternativa? A gente vai para esses dois últimos pontos aqui. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo deslocamento para o oitavo, a gente vai descobrir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7 para o 8, ele aumenta quanto?
Vamos analisar. Ele vai aumentar o quê? De 85 para 105. 105 menos 85 vai ser igual a quanto? 0, 2. Então, ele aumenta 20. Aumentando 20, se ele estava no ponto 1, a gente tem a análise o quê? No caso, ele está aqui, voltou para o ponto 1, 20. E do 20 para do 105 para o 20, a gente tem que ele aumentou 15. Ou seja, ele volta para a suíte. Voltando para a suíte, ele vai para o ponto 4. A alternativa correta é a letra A. Agora, vindo para a questão do elabore sua rota. No elabore sua rota, a gente tem a seguinte informação. Em uma loja de automóveis usados, a comissão paga a cada um dos vendedores consiste no percentual sobre o total de vendas do vendedor mais um bônus por meta atingida conforme a tabela a seguir. A letra A nos pede o seguinte: qual é a comissão paga ao vendedor que consegue vender 120 mil em um mês? Então, essa primeira questão a gente vai analisar o quê? 120 mil está no intervalo o quê? No segundo intervalo de 1% de venda. Então, a gente vai apenas fazer o quê? Aplicar na fórmula. Qual seria a função? A comissão vai ser igual ao valor que ele consegue vender, 120 mil, então 120, 1, 2, 3, vezes a porcentagem adequada sobre o total de suas vendas, que é 1%, então 1 sobre 100, mais o quê? O bônus de meta atingida. O bônus dele é R$600, neste caso. Então, agora a gente pode fazer o quê? Fazer a multiplicação e a soma. Se aqui eu tenho 1 sobre 100 vezes 120 mil, a gente vai cortar 2 zeros e cortar 2 zeros. Então, o valor que ele vai ganhar na comissão equivale a R$1.800. Então, pronto, essa é a primeira. Então, geralmente na alternativa A, ela é o quê? Ela é só para você mais aplicar de fato de forma mais direta e um pouco mais fácil. Já na B, ele vai pedir um pouquinho mais para a gente. Qual é a parte B? Quanto um vendedor precisa vender em um mês para receber uma comissão de 3.900? Aqui a gente pode fazer aqui a seguinte análise. 3.900 vai ser o valor total para ele conseguir ganhar de comissão. Isso vai ter que ser igual ao quê? A x vezes alguma porcentagem que é adequada para ele. Pode ser tanto a primeira, a segunda ou a terceira. Como é que a gente pode conseguir fazer isso? Uma indicação é você tentar aplicar primeiro na fórmula, se ele tivesse vendido um valor entre 80 mil e 200 mil, e verificar se daria certo ou não. Fazendo essa verificação inicial, você vai verificar que não vai dar certo, e esse valor vai estar inferior. Ou seja, seria necessário então ele ter conseguido vender nesse intervalo acima de 200 mil. Fazendo essa primeira análise, você então pode chegar que você tem que colocar que é 1,2 sobre 100 mais 900. Então, nessa questão, o primeiro ponto é fazer o quê? Tentativa em erro por um valor mediano, analisa a resposta e depois você vai para o valor assertivo. Essa é a indicação particular para você conseguir fazer essa resolução. Com isso, a gente tem o quê? Que a gente vai ter 300 mil é igual a 1,2x. Então, 300 mil, 1, 2, 3, sobre 1,2x, você pode acrescentar um zero em cima e cortar a vírgula embaixo, é igual a x. Ou seja, x é igual, o resultado dessa divisão a gente pode dizer que é 250 mil. 250 mil, então, é a resposta adequada para essa questão. Já a letra C, a gente tem que fazer que análise para conseguir fazer essa resolução. Ela nos pede o seguinte: um dos vendedores apresentou uma reclamação ao gerente da loja porque havia recebido R$1.000 de comissão. Explique por que esse valor está errado. Como é que a gente pode fazer a resolução dessa questão? A análise de por que está errado pode ser dada pela seguinte situação. Se você analisar o intervalo o primeiro intervalo que ele nos deu, o segundo intervalo que ele nos deu e o terceiro intervalo que ele nos deu, informa que esses valores nunca vão poder ser recebidos nessa forma adequada, com esse valor exato. Então, você poderia fazer o quê? Na hora de substituir a fórmula, a comissão vai ser igual. Aqui não é o máximo, é 80 mil, então você faz o cálculo de 80 mil. Vezes 8% mais R$0 de comissão. Então, você pode colocar nada de zero. Já na segunda, você poderia montar. Se está nesse intervalo, então você vai considerar o máximo. 200 mil. 200 mil não, 200 mil. 200 mil vezes 1% mais 600. E no terceiro, você vai fazer a mesma situação. Analisando isso, você vai verificar
que para atingir a comissão desejada de R$ 1.000, no primeiro caso, vai dar uma inverdade. A porcentagem não vai ficar adequada para o valor correto. Já na segunda possibilidade, também vai dar outra contradição. E na letra C, consequentemente, quando você montar também. Então, nesse caso, seria o quê? Analisar cada um dos casos e verificar se eles são possíveis e cogitáveis. E, infelizmente, nos três não vai dar certo. Então, essa seria uma forma de resolver. A seguinte informação, que o custo fixo de fabricação é de R$ 700, o custo por litro é R$ 2, e a estrutura do laboratório permite produzir no máximo 200 litros. Antônio vende cada litro por R$ 16, seja X a quantia em litros do produto fabricado mensalmente e Y custo total por litro, ele pede na letra A o quê? Para a gente determinar a expressão de Y em X e esboçar o gráfico. Y vai ser igual ao quê? A gente vai ter que pegar o custo mensal e dividir por X, que é, no caso, o número de litros. Se ele tem um custo fixo, então a gente vai começar com ele, R$ 700. Mais o quê? Mais o número de litros que ele produz, vezes 2. Porque R$ 2 a cada litro, então 2x. Se ele quer saber Y em função de cada litro produzido, eu vou dividir tudo isso por x. Ou seja, Y é igual a 700 sobre x mais 2. Então, essa é a primeira parte da nossa equação. A segunda, ele pede para a gente esboçar o gráfico. Então, eu tenho x, eu tenho y aqui. E agora vamos pensar. Se eu tenho essa função aqui, temos então que analisar o primeiro ponto possível, o quê? Se o x está no denominador, a gente sabe que ele não pode ser zero, porque vai dar, no caso, uma indeterminação. Então, a gente pode pensar o quê? Eu vou pensar no menor valor possível para x. Vamos pensar no 1, que é o mais básico. 700 dividido por 1 mais 2, 702. Então, vai ser um valor que vai estar mais ou menos aqui para cima. A gente sabe que não pode ser zero, então o gráfico ele vai ficar bem perto do eixo y, mas nunca vai tocar ele. Qual é o valor máximo que a gente pode pensar? Vamos pensar aqui no 700, no lugar do denominador, no lugar do x. 700 por 700 é 1, mais 2 é 3. Então, mais ou menos aqui embaixo no 3 vai ter algum valor aqui. E conforme eu vou aumentando os 700, cada vez o valor de y vai ficando reduzido. E vai ser sempre somado com 2. Então, aqui no máximo, R$ 2 eu tenho certeza que vai estar perto. Então, o gráfico mais ou menos vai se representar esse desenho aqui que eu fiz em preto. Pronto, então essa é a primeira questão. Montamos a equação e montamos um gráfico a partir de estimativas de possíveis valores. Como ele não pediu um gráfico perfeito, em escala corretamente, então a gente pode colocar apenas aqui esse desenho que ilustra já de forma adequada. Agora vamos para a letra B. Na letra B ele pede para a gente fazer o quê? Admitir que a duplicação da capacidade da produção implica em apenas um aumento de 40% do custo fixo. Calcule qual será o aumento percentual do lucro mensal, comparando a produção antiga com a duplicada. Então, o primeiro ponto, vamos calcular o custo da antiga. O custo da antiga é R$ 700, mais 2 vezes a capacidade de produção. Vamos considerar, então, 200 litros, que é o máximo de produção. 2 vezes 200. Então, o custo vai ser 700 mais 400, que é igual a um total de R$ 1.100. Então, esse primeiro custo. Qual é o lucro que ele vai ter? É a diferença entre o total que ele ganha vendendo e o custo. E qual é o total que ele ganha vendendo? A gente vai pegar os 200 litros produzidos vezes quanto que ele vende cada litro. Ele vende cada litro por R$16. Ou seja, 200 vezes 16. Então vai ficar o quê? 0, 0, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então a diferença entre 1.100 e 3.200 vai ser R$2.100. Então esse é o primeiro lucro. Qual é a forma de calcular então o segundo? Vamos colocar D de despesas? Então vai ser o quê? 40% de 700, que vai ser o aumento de 40%, a gente vai ter então que é R$980. R$980 mais o quê? Se ele duplicou a produção, então de 200 vai para 400. Então 2 vezes 400 vai ser essa é a expressão que vai indicar quanto que ele vai ter de custo fixo, de despesa. Então 980 mais 800, que é um total de 0,817. R$1.780. R$1.780 é o valor que ele vai ter de custo. E quanto que ele vai ter de lucro? Vai ser equivalente a 400, que é o total que ele vai produzir no máximo, vezes também R$16. Vai ficar 0, 0, 4 vezes 24 sobe 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6. 6.400. Para a gente poder calcular essa diferença, é só fazer essa subtração,
que vai ficar 4.620. Isso mesmo, 0, 0, 8, 9, 10 sobre 2, 7, 14 sobre 1 e 4, 5, 6. Isso mesmo. Então, para a gente calcular a diferença percentual, é só calcular, então, a porcentagem que equivale a esses dois valores. 2.100 equivale a 100% do valor. 4.620 equivale a quanto por cento? Então, fazendo essa regra de 3, a gente pode ter que x é igual a 4.620 vezes 100, tudo isso dividido por 2.100. Fazendo essa simplificação, a gente pode cortar 0, 0, 0, 0. Então, o resultado final vai ter que ser o quê? 4.620 dividido por 21. Fazendo isso, a gente vai ter, então, que é x é igual a 220%. Mas esse 220% equivale a 100% do valor inicial, mais quanto ele aumentou. Então, a diferença percentual vai ser o quê? 220 menos 100. 220 menos 100 vai ser 120%. Ou seja, o aumento da capacidade de produção da antiga para a duplicada é de 120%. A questão do desafio e seus limites. Nesta questão, ele traz as informações do carregamento de celular, falou que a pessoa foi analisando a carga acumulada que está no eixo Y e o tempo em minutos de X. O tempo total foi 2 horas, e 2 horas equivalem a 120 minutos. Ele quer, na letra A expressão que fornece para cada valor de X de carregamento o tempo acumulado. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que a equação do segundo grau ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Outra forma de representar a equação do segundo grau é pela forma fatorada, que é o que a gente vai utilizar. Y é igual a x menos x1 e x menos x2. Agora, o que a gente pode fazer? Substituir alguns valores nessa segunda equação para a gente conseguir ter a análise da resposta final. Se eu tenho que ter um x1 e um x2, eu tenho que tentar encontrar um par ordenado nessa equação. Um outro par ordenado, além do x, v, y, v, é o quê? É a ideia de quando o x vale 0, o y também é 0. Em que outro ponto que o x vai ter um valor que o y também vale? Quando a gente faz a simetria da equação do segundo grau, a gente sabe que bem aqui nesse ponto de x, eu vou ter que y vale 0 também. Se a equação do segundo grau é simétrica, a mesma distância que tem aqui, que é 120, também vai ter que ter aqui, que é 120. Ou seja, x1 é 0 e o x2 é 120 mais 120, que é 240. Então, quando y é 0, eu tenho a x menos 0 e x menos 240. Resolvendo essa expressão, simplificando, a gente tem que 0 é igual a x vezes o quê? Vezes x menos 240. Com isso, então, agora a gente tem uma forma dessa expressão para a gente poder utilizar. Então, qualquer valor de y vai ser igual a x menos 240. Agora a gente tem que encontrar o valor de A. Como é que eu encontro o valor de A? Eu posso pegar a correspondência de x e y. Na ideia do x vértice e y vértice, eu tenho o quê? Que 100 é igual a vezes 120, ou 120A, vezes o quê? 120 menos 240. Então, agora a gente vai poder achar o valor de A. 100 é igual a 120A. 120 menos 240 é igual a menos 120. E agora a gente pode fazer o quê? Se está multiplicando, a gente pode fazer essa multiplicação e passar dividindo, como for preferir. Então, vai ficar o quê? 100 é igual a menos 120. Menos 120 vezes 120 vezes A. Então, a gente tem que, separando essa expressão para lá, a gente vai ter o quê? 100 dividido por menos 120 vezes 120, que é igual a A. Fazendo o jogo de sinal e a simplificação, a gente pode ter o seguinte. A é igual a menos. Se eu tenho dois zeros em cima, eu corto com dois zeros embaixo. 12 vezes 12 é 144. Então, vai ficar 1 sobre 144. Então, com isso, a gente tem o quê? Que y, que é a nossa equação geral, é igual a menos x sobre 144 vezes x menos 240. E é isso, a gente tem que colocar aqui informação, que o x varia
de 0 a 120 minutos, que é o tempo de carregamento. Então, essa aqui é a expressão adequada para a gente poder fazer a resolução dessa questão. Reduzindo um pouquinho aqui, agora a gente pode passar para a letra B. Pede o quê? Determina a porcentagem após 1 hora de carga. Então, na letra B, a gente tem o seguinte. A gente vai pegar a expressão y é igual ao quê? Menos 60, porque 1 hora tem 60 minutos, sobre 144, vezes 60 menos 240. Fazendo essa subtração primeiro, a gente vai ter que ter menos 60 sobre 144, vezes menos 240 menos 60, a gente tem que equivale a 180, então menos 180. Agora a gente pode começar a fazer algumas simplificações. 144, a gente pode simplificar por 6, que vai dar 24. E 180, a gente também pode simplificar por 6, que vai dar 30. Simplificando mais uma vez, aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 15. Mais uma vez ainda, a gente poderia pôr um número maior, mas vamos indo até o que pudermos. A gente pode simplificar por 3, que vai ficar 4, e aqui vai ficar 5. Menos 5 vezes 60 vai ficar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, sobre 4. Se a gente fizer a divisão de 300 dividido por 4, a gente tem que equivale a 75, ou seja, a carga acumulada é 75%. Agora na última questão, que é a letra a número 2. Nessa questão a gente tem as informações. Um caminhão deve transportar uma única carga, dois materiais diferentes, x e y, cujos volumes são em metros cúbicos, denotados por x e y respectivamente. Sabe-se que todo o material transportado será vendido. A densidade desses materiais e o lucro por unidade de volume na venda de cada um deles são dados na tabela a seguir. Para realizar o transporte, as seguintes restrições são importantes. O volume total máximo do material transportado deve ser 50 metros cúbicos. A massa total máxima deve ser 10 toneladas. Considerando as restrições, a gente tem que fazer o quê? Na primeira, esboçar no plano cartesiano, preparado a seguir, a região correspondente aos pares x e y de volume do material x e y que podem ser transportados pelo caminhão. A soma de x e y, a gente pode montar aqui duas equações. A soma de x e y tem que ser igual a 50. Igual não, na verdade tem que ser menor ou igual, já que essa é uma restrição. Considerando a outra restrição, a gente pode montar o quê? Que 125x mais 400y tem que ser menor ou igual a 10.000 quilos, que é a parte das 10 toneladas. Então, agora, o que a gente pode fazer? Trazer, então, essas duas informações para esboçar o gráfico. Uma primeira ideia de esboçar o gráfico é a gente entender que para cada uma dessas equações a gente vai ter uma expressão diferente. Na primeira, a gente tem que y vai ser menor ou igual a 50 menos x. Quando a gente tem essa expressão de 50 menos x, se x for zero, a gente tem que y é igual a 50. Então, o primeiro ponto da primeira reta é esse. Agora, quando o y é zero, o x é quanto? X é menor ou igual a 50. Ou seja, o segundo ponto da nossa equação vai ficar aqui. Como se trata de uma equação do primeiro grau, a gente tem que isso é uma reta. Então, a gente pode montar essa primeira reta aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para a segunda equação. Se o x for zero, a gente tem que y vale quanto? 125 vezes 0 mais 400x é igual a 10.000. Cortou a primeira parte aqui porque multiplicou para zero. Então, x vai ser igual a 10.000 dividido por 400. X é igual ao quê? Corto 2 zeros, corto 2 zeros. 100 dividido por 4 vai ser igual a 25. Porque 4 vezes 5 é 20 sobre 2, 4 vezes 2, 8, 10. Então, entre o 20 e o 30, a gente pode colocar o primeiro ponto. Fazendo a mesma análise, mas agora, quando o quê? Quando y é igual a zero, quanto que vai valer x na segunda equação? 125 x menor ou igual a 10.000. Porque a gente sabe que quando substituir o y ali zero, vai cortar, então x é igual a 10.000 dividido por 125. Então, x é igual a quanto? 10.000 dividido por 125, a gente tem que equivale a 80. Então, quando chegar aqui no 80, a gente pode fazer, então, o segundo ponto e traçar outra reta aqui, porque também é uma equação do primeiro grau.
Se todos eles informam que é menor ou igual, no menor ou igual que é comum aos dois vai ser esse intervalo aqui. Então, é exatamente essa a resposta que a gente tem para essa questão. A letra C são muito interessantes para a gente. Supondo que a quantia de material transportado, de material Y, seja 10 metros cúbicos, determina a quantidade de material de X que deve ser transportado para que o lucro total seja máximo. Vamos pensar assim, o lucro total ele vai ter que ser igual a 120 vezes X mais o Y vezes 240, então 240Y. Se meu Y sei que é 10, então meu lucro vai ser igual a 120x mais 240 vezes 10. Não me importa resolver essa parte agora, porque a gente tem que lembrar daquela restrição de x e y. X mais y tem que ser igual a 50. Se y é igual a 10, então x mais 10 é igual a 50, ou seja, o valor máximo para x vai ser exatamente 40. Então, essa é a nossa resposta. Agora a letra C ela nos pede o seguinte: supondo que a quantidade total do material transportado seja de 36 metros cúbicos, determine o par XY, que maximiza o lucro total. Com isso, a gente pode recorrer novamente àquelas duas expressões para a gente poder resolver. X mais Y, a soma desses dois tem que dar 36 metros cúbicos. Para a gente pensar no lucro, a gente tem que pensar o quê? 125x mais 400y tem que ser menor ou igual a 10.000. Resolvendo essa expressão, a gente tem o seguinte, que x é igual a 36 menos y e 5x mais 16y é menor ou igual a 400. Isso porque a gente conseguiu fazer uma simplificação de todos esses números, 125, 400 e 10.000. Agora a gente pode usar diferentes táticas para resolver essa equação, mas como a gente já tem o valor de x isolado, a gente pode fazer pelo método da substituição. 5 vezes 36 menos y mais 16y tem que ser menor ou igual a 400. Resolvendo essa equação, a gente pode dar um saltozinho para ela, que vai ficar y é menor ou igual a 20. Se y é menor ou igual a 20, então a gente pode pensar o quê? Que o máximo desse valor para a gente ter o lucro, quando pensa em y, é 20. Então, se y é igual a 20, x mais y é igual a 36. Então, x é igual a 36 menos 20. 36 menos 20 a gente tem que, então, dar 16. Então, qual é o par ordenado que a gente pode indicar para a gente ter o maior lucro? 16 e 20. Sempre na ordem alfabética. Primeiro x, depois o y. Então, essa é a resolução da última questão que a gente tem para casa.